5 sinais de que você é um profeta de Deus e qual o ofício do profeta. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Fique com seus ouvidos espirituais abertos, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração. Antes de falar, eu quero agradecer cada um de vocês inscritos. Se você não curtiu, curte, comenta, se inscreve no canal e compartilha com vidas que precisam e necessitam escutar essa palavra, amém? Antes de falar os 5 sinais de que você é um profeta e qual o ofício do profeta, eu quero aqui dizer que o profeta, ele não escolhe ser profeta, assim como um pastor que é ungido a pastor, um evangelista. Ele já nasce profeta. De acordo que ele vai crescendo e os dons vai se aflorando, nasce ali um profeta. Lembra da passagem do livro de Jeremias, que a palavra do Senhor diz, que veio até a voz de Deus de Jeremias dizendo: Jeremias, te escolhi desde o ventre da tua mãe para ser um profeta das nações. E o que Jeremias disse? Eu não sei falar, Senhor, eu sou criança. E novamente veio a voz de Deus falando: não digas que tu és uma criança. Onde eu te mandar, tu irás, e aquilo que eu te colocar na tua boca, tu falarás. Então, a pessoa ser um profeta é escolhido por Deus, não é escolhido por homens. Amém? E o profeta, ele é um porta-voz de Deus. O profeta, ele está conectado com o céu, com Deus. E ele traz ali alinhamento naquele lugar. Esse é o ofício do profeta. Trazer exortamento, avivamento, a voz de Deus para a igreja, para a vida da pessoa, conserta. E através desse dom de revelação, de visões, não é a pessoa que escolhe ser profeta. Através desses dons vem e nasce um profeta. As pessoas falam: é um profeta de Deus, é uma profetisa de Deus. Aí começa o ofício do profeta. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. O primeiro sinal que você é um profeta de Deus, você tem uma vida de oração, e o profeta, ele ora muito. Todo profeta de Deus, você pode perguntar para quem mora com ele. É um homem, é uma mulher de muita oração, oração pela madrugada, consagração, jejum. Tem uma vida de muita oração. Se você for pegar os profetas, Isaías, Jeremias, Abraão também era um profeta, o Isaac, todos eles tinham uma vida de oração constante. Então, eu não acredito, quando falar é um profeta de Deus, ele não tem uma vida de oração intensa. É viver em oração, santificação. Não tem como não ter uma vida de oração. Porque o profeta, ele tem necessidade o tempo todo de estar conectado com Deus. Então, se você se identifica que o tempo todo quer orar, às vezes você tem uma vida corrida, mas você levanta pela madrugada, ora. Antes de sair, você ora. Quando você está em casa, ou surge um problema, você fala: nossa, eu tô doida para chegar em casa para orar. E você entra no seu quartinho e fala: não me incomode, que agora eu vou orar. Então, é o primeiro sinal que você é um profeta de Deus. Amém? E o segundo sinal de um profeta, segundo sinal de que você é um profeta de Deus, tem muitas visões, é um profeta de visões. O Senhor, ele dá muitas visões para um profeta o tempo todo. O Senhor, ele me dá visões todos os dias, nas madrugadas. Tem vezes que, quando eu estou meditando na palavra, visões não só da nossa vida, mas ele dá visões, sonhos com outras pessoas, o que está acontecendo no mundo espiritual, um alerta, e você
manda mensagem, você vai lá, visita, e aquela pessoa está passando por a mesma coisa que o Senhor te mostrou em visão ou em sonho. É um sinal que você é um profeta de Deus. Então, quando o Senhor te mostrar algo, peça para Ele te revelar. E reaja, vai até essa pessoa, ore com ela, unge ela, repreende todo mal e passa ali o recado que o Senhor te ordenar. Amém? E o terceiro sinal tem palavra de conhecimento. Meu irmão, é inevitável. Um profeta de Deus, ele é diferenciado pela palavra de sabedoria e de conhecimento. Ele lê uma palavra e ele tem aquela palavra de conhecimento, de sabedoria, e todo mundo fica assim, né? Abismado, mas é um dom que vem de Deus. A maioria dos profetas, não conheci um que não tenha palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Se você tem, é um dos sinais que você é um profeta de Deus. Então pregue a palavra, fale, pregue, porque Deus, ele vai salvar, ele vai libertar. E com essa palavra de conhecimento, muitas vidas vão ser edificadas pelo poder da palavra. Amém? E o quarto sinal, tem discernimento espiritual. Meu irmão, o profeta, ele tem que ter discernimento espiritual. O que é isso? Discernir se é de Deus ou se não é de Deus. O profeta, ele tem que ter. Aquele homem, mulher, que ele é profeta, chamado para ser profeta de Deus, ele tem um discernimento espiritual aguçado, para que o inimigo não venha enganar, e para identificarmos se aquilo é de Deus ou se não é. Quando a pessoa chega perto, temos o discernimento do que está acontecendo, daquele sentimento, o que é. Então, se você tem, é um dos sinais que Deus, te chamou para ser uma profetisa, um profeta de Deus. E o quinto sinal, e o último, tem zelo pela palavra de Deus. Meu irmão, uma pessoa que fala que é profeta ou tem um nome de profeta, profetiza, e não tem zelo pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, não acredito que não seja um profeta de Deus. A palavra de Deus, a vestimenta, como a pessoa se comporta, como a pessoa se veste, como ela usa a palavra de Deus, como ela pratica, com zelo, com cuidado, com sabedoria, é um dos sinais que é um profeta, é uma mulher separada e escolhida por Deus. E um dos ofícios é ser boca de Deus. Não só na igreja, mas em todo lugar que você tiver, Deus te mostrar em visões. O Senhor fala conosco através do nosso sentido, fala conosco e ouvimos a voz. A última vez que eu fui ministrar numa igreja e eu não consegui dormir, eu falava, Senhor, eu quero dormir, eu tô cansada, eu tenho que dormir um pouco. E o Senhor não me deixou dormir, foi a noite toda. E já amanhecendo o dia, perto de eu levantar, era uma escola, tipo uma escola dominical, só que ia ter uma palavra, sorteio, eles fazem uma vez no mês, um café da manhã bem caprichado, e chama alguém de fora, e me chamou. E o Senhor tinha me falado que o Senhor ia ampliar aquela igreja e que ia ter casamento. E antes de eu começar a pregar, eu disse que eu não conseguia dormir a noite toda, e o Senhor tinha me mostrado a visão daquela igreja, tinha me falado com voz audível. E quando terminou a pregação, terminou de orar, um irmão me chamou e disse, a gente está finalizando a campanha, só que a gente perguntou para Deus confirmar e falar com a gente, porque a gente tem um plano de quebrar essa parede e ampliar a igreja. E quando você diz que Deus te falou, é uma confirmação. Então, o profeta,
ele tem esse ofício de ser porta-voz de Deus e trazer alinhamento sobre o ambiente, sobre aquele lugar. Tem momentos que chegamos num lugar e sentimos um peso espiritual e Deus fala, ora por libertação, fala para aquela vida que tem que se consertar. Então o ofício do profeta é esse, salvar vidas, trazer revelações e ser boca de Deus na terra, na vida das pessoas, trazer alinhamento, conserto, salvação, edificação. Amém? Deixa eu orar pela tua vida, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te dê sabedoria. Tem muitos profetas escolhidos por Deus que têm esses dons, mas não sabe o que fazer, como começar. Primeiro, renuncie o pecado, tenha uma vida de oração, de renúncia. E quando você aceita o chamado de Deus e se separa, as coisas começam a fluir. Deus começa a abrir portas, Deus começa a te preparar para te enviar para fazer a obra de Deus. Amém? Não recusa a chamada de Deus sobre a tua vida. Oremos ao Senhor. Pai querido, Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por essa palavra. Abençoa cada vida, cada homem, cada mulher de Deus que está até aqui agora escutando essas palavras, escutando esse vídeo. Pai, sela essa vida com teu sangue. Continua ativando, continua fortalecendo. Decanta labrassuri, anda labassuri, anda labas. O Pai está te ativando. Que toda incredulidade e falta de fé caia por terra no nome de Jesus. Cobre essa vida com teu sangue e continua despertando. Continua usando, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? No momento da oração, o Senhor me mostrava vidas assistindo esse vídeo e sendo despertada para uma grande obra. Não brinque com as coisas de Deus. Se o Senhor te chamou para ser profeta, renuncie o mundo. Aceite a chamada de Deus sobre a tua vida. Muitas vidas necessitam e precisam da tua oração, precisa do teu abraço, precisa da palavra de conhecimento. Então não desista daquilo que o Senhor confiou em tuas mãos. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.